Glória a Deus. Queremos cumprimentar os amados com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus, para juntos buscarmos a presença e o favor de Deus. Enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos ouvir um hino e já vamos se deleitar na presença do Senhor através desse hino. Sejam todos bem-vindos. Os amados já podem convidar outras pessoas para estarem conectados conosco. E a partir desse momento, quem estiver conectado conosco já pode ir compartilhando. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último Glória a Deus. Medite na letra Destino. encontrar horizonte sem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, Glória a Deus. não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Glória a Deus. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei. Sejam bem-vindos, queridos. Diácono Jefferson, Maria Clara, Lídia Nogueira, Evangelista Sônia. Sejam bem-vindos. Então eu achei Jesus Cristo, eu encontrei. Vão convidando outras pessoas para participar desta live e vão compartilhando para a glória e honra do nome do Senhor. Missionária Claudiane, seja bem-vinda. Leiliane e o nosso filho Eduardo, sejam bem-vindos, meus queridos. Toda glória, toda honra para Jesus, o nosso Salvador. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Missionária Cleusa, seja bem-vinda. E se a noite em trevas me deixar, Dá um abraço aí no pessoal continuar do Ceará, o seu esposo, irmão Antônio Sobrinho. Patrícia Santos, seja bem-vinda. Dá um abraço na cidade de Laranjeiras, no apóstolo Jamison, na apóstola Jane, nossos amigos particulares. e se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando pela ilha onde vou chegar. Amém, missionária Claudiane. Vamos estar passando o seu abraço para a pastora Raquel. Seja bem-vinda, irmã Lourdes, mulher de Deus. Deus te abençoe. Amém, queridos. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade de estarmos na sua
presença. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos fazer uma oração inicial. Enquanto isso, eu vou colocar aqui um fundo musical. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor que fez os céus e a terra e tudo quanto neles há. Nós queremos, Pai, te louvar, te agradecer pela tua bondade, pelo teu sacrifício por nós na cruz do Calvário, por todas as bênçãos derramadas e recebidas do Senhor, pelo Senhor. Queremos apresentar todos os teus filhos, aqueles que já conseguiram se conectar, aqueles que estarão se conectando e aqueles que verão esse vídeo mais tarde pelo Facebook, pelo YouTube, que sejam alcançados, renovados, tomados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Queremos colocar diante de Ti a situação da nação brasileira e queremos colocar diante de Ti, meu Deus, as nações, porque tudo é do Senhor, tudo te pertence e só o Senhor tem poder de mudar a história, só o Senhor tem poder de fazer coisas grandes, porque Tu és o nosso Deus e em Ti está todo o poder. Opera maravilhas, sinais e prodígios nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Já teve pessoas que começou a compartilhar e os demais podem ir compartilhando também, para que a gente alcance um maior número de vidas nessa tarde. Porque verdadeiramente a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma live profética, falaremos sobre a pandemia e também vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Os nossos membros e congregados já foram avisados de antemão para preparar o pão e o vinho. E você que é de outro ministério e que está sentindo a necessidade de ceiar, se você estiver em comunhão com Cristo e com a igreja, você poderá nessa tarde participar da Santa Ceia do Senhor. Pastora Cinda, seja bem-vinda. Pastora Fátima, Deus abençoe. Forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Os nossos irmãos aí do São Pedro, do estado de Sergipe. Queridos, vamos ler a palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Irmã Socorro Couto, seja bem-vinda, minha querida. Nossa grande amiga, seja bem-vinda em nome de Jesus. Queridos, essa palavra é uma palavra forte. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, ele ora profeticamente dizendo: Sara-me, Senhor, e serei salvo. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aqui nós vemos a convicção do Espírito Santo na vida de Jeremias. Ao mesmo tempo que ele diz sara-me, ele já diz que será sarado. Ao mesmo tempo que ele diz salva-me, ele já diz que será salvo. Essa é a fé profética inspirada pelo Espírito Santo. Quando o Senhor colocou no meu coração de falar sobre a pandemia e fazer essa live profética de hoje, eu fiquei buscando do Senhor um texto. E já agora, em cima da hora de iniciar a live, o Senhor me deu esse texto aqui de Jeremias 17,
versículo 14. Porque eu estava meditando sobre os acontecimentos no Brasil. Alguns estados estão já liberando as atividades, e outros que já tinham liberados estão começando a fechar algumas atividades. E a gente percebe que o nosso problema não é uma liberação do governo, porque já tivemos liberações do governo em vários sentidos, mas ao mesmo tempo aquilo que foi liberado já não está mais liberado, porque o problema não está na liberação do governo. O problema, queridos, está na pandemia, e o governo não consegue deter esse vírus, o Ministério da Saúde não consegue deter esse vírus. Então, verdadeiramente, a nossa cura vem do Senhor. Você vê que aqui Jeremias está precisando de cura e ele se dirige ao Senhor. Ele está precisando de salvação e ele se dirige ao Senhor, porque ele diz: porque tu és o meu louvor. Então nós, nesse momento difícil, não é o governo que vai socorrer, não é a ONU, não é a OMS, não é o Ministério da Saúde Público do Brasil, não é a Anvisa. Eu até falei em outras lives que Deus me deu uma revelação com a Anvisa. Não, é o Senhor. Porque o problema agora está na pandemia. E só quem pode conter este vírus é o Senhor. Esses dias eu estava falando com uma amiga nossa, a pastora Sara Cortez, que eu fui procurar saber notícias de uma pessoa que é do vínculo de amizade dela, que está com Covid, e ela tinha nos pedido oração por essa pessoa, e eu fui contatar para saber como a pessoa estava. E nisso ela falou de um amigo dela que é um grande médico aqui em Brasília, um médico famoso. E esse médico falou para ela: pastora Sara, este vírus, ele é um vírus difícil, porque em cada pessoa ele traz uma reação diferente. Uma reação diferente. E ele falou que esse vírus veio para colocar a medicina de joelho. E eu diria que esse vírus veio para colocar a igreja de joelho, para colocar o Brasil e as nações infectadas na presença de Deus. É como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem um hino da harpa cristã que diz: quando os socorros ou os recursos terrestres cessam, os de Deus não falharão. Então a igreja precisa entrar na dimensão do propósito de Deus durante esta pandemia, porque o que Deus quer é que a igreja se prostre, para que os pecadores também venham se prostrar. Porque a obra de Deus, ela inicia no meio do povo de Deus, para que através do povo de Deus o mundo seja alcançado. E quando o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a pandemia, é porque a pandemia ela tem causado especulações no mundo da mídia, no mundo dos ricos, no mundo dos pobres, no mundo dos pequenos, no mundo dos grandes. E a gente vê uma confusão de noticiários. A gente vê muito tipo de visões e de opiniões. E a gente vê também muita manipulação. Manipulação tanto para intensificar e fortalecer a pandemia, como também a gente vê manipulação
para muitos ignorarem e também não dar muito crédito à pandemia. Ou seja, a gente vê extremos terríveis. Como dizia a minha mãe e a minha avó, quando não é 8, é 80. Só que a gente estamos aqui hoje para trazer uma visão mais clara. A pandemia existe, é real, o vírus é um fato, mas nem podemos intensificar as coisas e nem também ignorá-las. O cristão, ele veio para ser sal da terra, e o sal ele vem para temperar. Esse termo temperar é deixar as coisas num gosto equilibrado. Então, o cristão ele tem que ser moderado, tem que ser equilibrado. E se a pandemia está causando especulação no mundo secular e no mundo cristão também. Porque no mundo cristão, isso tem levantado as suspeitas emocionais, proféticas de muita gente. Que tem pessoas que eles não aguardam ouvir a voz do Senhor. Em vez deles ir orar, jejuar, chorar, se humilhar pela nação brasileira, eles ficam tentando decifrar as coisas e às vezes são tomados apenas por um tipo de suspeita profética, apenas por um impulso de especulações do que ele ouve, do que ouviu, do que acha, do que não acha. E como diz uma amiga minha, entra nesse curso de axiologia. E na verdade, quem tem ouvidos ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Não é eu acho. Ele tem a direção da voz profética de Deus, e quando ele não tem, ele apenas confia e crê que existe um Deus que está no controle de tudo, porque a Bíblia já revela que Deus está no controle. Então, quando nós não temos nenhum tipo de visão profética, não vamos inventar. Vamos apenas confiar no que já está escrito, na palavra escrita, na palavra logos, porque é da palavra logos que vem a palavra rema. Toda a palavra rema, ela vem da palavra logos. Então, se alguém diz que tem uma palavra rema, e esta palavra rema, que é palavra inspirada, palavra do momento, palavra revelada, ela não vier da palavra logos, que é a palavra escrita, você pode ver que o ministério de Jesus Cristo, ele foi totalmente inspirado na palavra logos. Quando ele estava tendo uma luta com Satanás no deserto, que ele foi tentado por Satanás no deserto, ele disse, está escrito. Aí dentro do que estava escrito, ele trazia a revelação para aquele momento de tentação que ele estava vivendo. Então, pessoas que querem ter revelações proféticas e não têm a palavra escrita, são pessoas que estão com suspeitas, que pode até ser considerada no meio evangélico como suspeita profética, mas às vezes é até mesmo uma suspeita mística, porque nós não sabemos qual é a fonte que aquela pessoa está bebendo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos dirão, Senhor, eu profetizei em teu nome, mas a inspiração profética não veio do Senhor. Então nós temos que ter bastante cuidado. Por quê? Porque tem pessoas usando textos da palavra escrita para trazer uma revelação que não condiz com o que está escrito. Já teve pessoas que fizeram áudio dizendo que a pandemia do coronavírus é a quinta trombeta do Apocalipse. Mas quem está acompanhando os estudos da terça-feira de escatologia aprendeu que essas coisas só vão acontecer na grande tribulação, durante a grande tribulação. E agora, nesse momento,
nós estamos vivendo o princípio das dores. A trombeta que vai ser tocada agora é a trombeta do arrebatamento, porque está escrito: o mesmo Senhor virá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Aí a gente vai vendo que a pandemia está causando um levante profético que não vem da palavra e nem vem do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos vários tipos de especulações. As pessoas às vezes vão prevendo pelo raciocínio lógico, vão prevendo pelo raciocínio humano as coisas. Por exemplo, nós estamos orando para Deus entrar nessa causa. Sabemos que essa causa da pandemia gerará uma grande crise que trará conflitos e quem sabe até uma guerra. Só que tem pessoas que já estão prevendo uma grande guerra. Mas será que para este momento o Senhor Ele tem mostrado uma grande guerra aqui no Brasil? Para este momento agora? E às vezes o que eu percebo também é que tem pessoas que podem até ter um sonho, uma visão, mas eles não discernem. Por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo, porque não tem a palavra de Deus. Às vezes Deus está mostrando algo que é até concernente à grande tribulação, como está escrito em Apocalipse, e assim vai. Eu digo assim porque o Senhor já me deu revelações que Ele falou para mim, não é para esse momento, é para a grande tribulação, como está escrito. E realmente, algumas revelações que eu tive, elas são contextualizadas com o Apocalipse. Porque toda revelação ela tem que ser contextualizada com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela revela os tempos e os modos. É tanto que em Eclesiastes, Salomão diz que tanto os tempos como o modo pertence a Deus. Outra coisa tremenda também é que os filhos de Isacar, eles tinham a ciência dos tempos. Então nós espiritualmente somos filhos de Isacar e nós temos a ciência dos tempos, ou seja, através daquele que conhece o tempo e as estações, porque a Bíblia diz que o tempo e as estações pertencem a Deus. Através dele nós temos a ciência dos tempos e das estações. Então nós precisamos cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus para que a gente seja usado no dom de revelação puramente, sem nenhum misticismo, sem nenhuma mistura, para que a gente seja usado no dom de profecia pelo Espírito de Deus. Porque, queridos, quando uma pessoa está sendo usado para transmitir algo para uma multidão, para a igreja, para um público, naquele momento vem o sensacionalismo da alma e ainda vem espíritos contrários, querendo jogar setas de sensacionalismo. Por quê? Porque se o profeta ele não tiver uma firmeza com Deus, naquele momento ele sai do espírito e entra na emoção. E é quando ele vai falar coisas para impressionar. Eu já vi pessoas que assim, quanto mais o povo está vibrando, aí eles vão se empolgando. E essa empolgação que às vezes impede de Deus fazer. Eu já vi pessoas ali começando a ser usadas por Deus e Deus derramar uma chuva de poder na igreja, mas ali a própria pessoa que está ministrando, ela não dá invasão para o Espírito Santo. Aí começa a determinar as coisas. É porque nessa noite Deus está curando 8 câncer, e desde que a glória está descendo, tem só uma pessoa ali com câncer e Deus curando. Mas aí entra a empolgação de querer expressar, de querer falar. Já teve momentos de derramar um poder tão grande na igreja e eu só adorar, mesmo eu sabendo que eu fui usado para ministrar e Deus operou através da minha ministração e liberou o poder. Mas às vezes as pessoas vão ali
naquela empolgação profética e vai falando o que Deus não mandou falar. Às vezes Deus até está curando, mas a pessoa já vai dizendo, eita, hoje Deus está curando 8 pessoas de coluna, 10 pessoas de hérnia de disco, e vai falando, e desde que Deus está curando, tá. Mas Deus não está revelando quantas pessoas Ele está curando, do que está curando. Aí a pessoa vai falando isso, aí depois você vai conferir, no meio daquelas pessoas todas, só tinha 3 pessoas com hérnia de disco, que só foi curada uma. Por quê? Porque as pessoas se precipitam em profetizar para, de alguma forma, chamar a atenção. Porque para mim dizer, olha, Deus está curando aqui 2 pessoas, é porque verdadeiramente Deus está curando ali 2 pessoas mesmo. E às vezes é melhor a gente ser simples, pregar a palavra, Jesus vai curando, ou então Deus fala, eu estou curando aqui, pronto. E a gente depois ouvir, olha, teve 3 pessoas que foi curada, já pensou se eu fosse profetizar que Deus estava curando 5? Entendeu, queridos? Então, a pandemia está causando isso. E o que acontece? Verdadeiramente, Deus está falando coisas boas, como vai manifestar um avivamento, vai curar muitos, vai libertar, vai salvar. Deus está falando muitas coisas boas, está. Mas também Deus está falando coisas de juízo, porque Deus também está tratando, Deus também está consertando. Só que tem pessoas que não discernem. Aí tem outros que querem só profetizar o juízo de maneira exagerada. Tem outros que querem profetizar a vitória de maneira exagerada. Mas, na verdade, as pessoas que estão sendo usadas por Deus com mais maturidade, com mais direção do Espírito Santo, o próprio Deus está falando através da boca de muitos, que vai trazer um avivamento, vai manifestar o poder dele, que está também tratando da igreja, está também tratando, né, do Brasil, da nação brasileira, desde a política até as favelas, Deus está tratando, dos grandes até os pequenos, Deus está tratando. Só, queridos, não é porque Deus falou algo hoje, aí amanhã o negócio piora. Aí tem pessoas que não entendem. Queridos, Deus tem falado? Tem. Eu, de vez em quando, estou assistindo minhas lives e eu estava observando, né, quantas revelações o Senhor já me deu durante essa pandemia. E eu vou passando sempre numa live, em outra, conforme o momento do Espírito Santo. E eu vejo uma coerência nas revelações. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala, ele vai desenrolando uma linha profética. Ele vai desenrolando uma direção profética. Não muda. Entendeu? É uma coisa só. Ele só vai cada vez mais revelando detalhes, né? Só que para a gente chegar nesse avivamento, chegar nesse momento que Deus vai restaurar, vai trazer grandes curas, porque no momento nós estamos vivendo um milagre parcial. Jesus está curando um ali, outros estão descendo da sepultura, outros Deus está preparando e levando. Deus está trabalhando de forma pessoal, em um grupo, em uma igreja, já falo de denominação, em um bairro. Deus está trabalhando parcialmente, mas ele pode trazer um milagre nacional, ou seja, acabar com a pandemia no Brasil. Esse vírus que os homens não conseguem deter, ele pode, num estalar de dedo, fazer com que esse vírus evapore, entendeu? Mas todas essas coisas só vai acontecer no momento de Deus. Assim também como ele pode também usar um homem para criar uma vacina que tem um efeito assim maravilhoso, entendeu? Mas tudo acontecerá dentro do propósito e do tempo de Deus. Então, até nós chegarmos naquilo que Deus está falando, existe um caminho, existe uma jornada. Eu me lembro que logo no início da pandemia, foi tantos profetas, olha, não ore, oração de guerra pelo Brasil, porque é Deus tratando. Aí outro já, ore oração de guerra, porque Deus está mandando. E as pessoas, assim, por inexperiência e comunhão com Deus, eu vou fazer oração de guerra porque eu ouvi um áudio. Eu vou fazer oração de guerra porque eu ouvi um áudio.
E a sua comunhão com o Espírito Santo? Porque dentro de tudo que está acontecendo, eu vou fazer a oração de guerra? Vou. Por quê? O povo de Israel estava no cativeiro babilônico porque estavam sendo o quê? Tratados, castigados, julgados por Deus. Agora Daniel fez intercessão? Fez. E foi de guerra, porque enquanto ele estava intercedendo, Miguel foi lá abrir caminho para Gabriel, porque o príncipe da Pérsia e os reis da Pérsia, demônios terríveis, estavam impedindo de Gabriel chegar até Daniel. E Daniel, lá na intercessão de guerra, o Senhor mandou o arcanjo Miguel. Mas Deus não estava tratando? Estava. Mas teve que ter oração de guerra. Não é porque Deus está tratando do Brasil que eu não vou interceder pelo Brasil. Não é porque Deus está permitindo Satanás trabalhar através dessa pandemia, né, que eu não vou orar pelo Brasil. Eu vou. Porque a minha oração vai trazer à existência aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando. Eu sei que enquanto a resposta nacional não chega, ou a resposta mundial não chega, eu vou fazer o que? Me sujeitar a Deus e resistir o diabo, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, enquanto eu vou intercedendo e clamando e fazendo oração de guerra pelo Brasil, aí Deus vai liberar aquilo que ele já decretou, um grande avivamento. O Brasil vai ser o celeiro das nações, tanto na parte espiritual, porque é o celeiro de profeta, de vaso, de cantor, de pregador, de pastor. Darai astemi comandai adek mitria. Como também será um celeiro próspero. Agricultura, carne bovina, carne suína, água. O Brasil tem muita água. E tantas outras riquezas minerais tem o nosso Brasil. Como também na agricultura, no plantio de café, de algodão, de milho, de cana-de-açúcar. Eu tive em Maragogi com a minha esposa no início do ano, e quantas montanhas cheias de plantio de açúcar, de cana-de-açúcar, e o plantio ia subindo, e tinha uns caminhos assim nas montanhas para passar os tratores para pegar a cana-de-açúcar. Então, queridos, nós temos que ter verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Agora, não é porque o Brasil está debaixo de um julgamento que eu não vou orar, eu vou orar sim. A gente só deixa de orar por uma causa quando aquela causa não tem jeito. Uma pessoa que já se apostatou da fé, já blasfemou contra o Espírito Santo. Mas enquanto a pessoa está ali para um despertamento, porque no caso aqui eu não estou falando de uma pessoa, estou falando da nação brasileira e até de outras nações que Deus está também tendo um particular com essas nações. O Todo-Poderoso está julgando as nações da terra. Não é por isso que eu não vou interceder, eu vou, porque Daniel intercedeu pelo o povo dele que estava cativo na Babilônia. Irmão, na mente dos babilônicos, na mente dos caldeus, o povo nunca mais ia voltar para Jerusalém. Mas Deus já tinha revelado para Jeremias que aquele cativeiro só duraria 70 anos. E a Bíblia diz que Daniel descobriu pelos livros do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro estava completando, e Daniel foi orar e fez uma oração de guerra. Eu entendo pelo Espírito de Deus que Deus quer dar cabo a esta pandemia, Deus quer manifestar o poder dele e trazer um avivamento. Igreja, vamos orar, aleluia, porque a promessa foi dada para a nação brasileira, mas existe um caminho, e este caminho é intercedendo, adorando, clamando, suplicando, fazendo oração de guerra, orando como Deus revela, orando como o Espírito Santo inspira, orando da forma que o Espírito nos ensina a orar, porque a Escritura diz que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo nos ajuda a orarmos. Aleluia!
E Deus colocou no meu coração para fazer esta live profética, falando sobre a pandemia, porque a pandemia está trazendo confusão no reino profético, no reino da mídia, no reino secular. E desde o início dessa mensagem que eu estou esclarecendo para vocês, aleluia, para ter cuidado com a confusão que a mídia traz com seus noticiários e vídeos, e a confusão que os profetas que não têm revelação da palavra, que não têm comunhão em direção do Espírito Santo, trazendo uma fala de um jeito, outra fala de outro. Um dia é um áudio de um jeito, outro dia é um áudio de outro. Meu irmão, por mais que Deus vá revelando a vertente do juízo que ele está tratando, a vertente da vitória, ele tem um avivamento, ele tem, aleluia, algo com a nação brasileira nesse século 21 e nessa última hora da igreja. Mas por mais que Deus traga vertentes diferentes, mas um ponto se liga a outro ponto. Quando Deus começou a me usar em revelação, Ele me mostrava correntes coloridas no universo. E aquelas correntes era roxo, era azul, era amarelo, era abóbora, ia se ligando. Por mais que elas fossem diferentes, elas se ligavam. E a voz dizia assim: existe uma coerência. Aí Deus falou comigo assim: quando eu falo, por mais que eu fale para um a vertente do juízo, para outro a vertente do avivamento, para outro tipo de vertente, mas elas se ligam, elas têm uma coerência. Por mais que o Antigo Testamento foi debaixo do jugo da lei, da lei mosaica, mas existe uma coerência da lei com a graça, existe uma coerência do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Não é aquele negócio, o Antigo Testamento acabou. Não acabou. O Antigo Testamento revela o Novo, porque as coisas da lei são sombra dos bens futuros. Então existe uma coerência da lei com a graça, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e existe uma coerência daquilo que Deus fala para nós nos dias de hoje. Agora nós vimos tanta asneira. Foi os 3 dias de trevas, teve até crente que comprou vela. Meu irmão, cadê a Bíblia? Cadê o seu momento de oração? Cadê a sua sensibilidade de ouvir o Espírito Santo? Foi uma profecia aí que enrolou tudo que era WhatsApp, que até quem estava no seio de Abraão ia ser condenado. E eu vi até crente compartilhar e testemunhar daquela profecia. Aí depois, pastor, é porque eu não ouvi essa parte não. Então, são pessoas que têm ansiedade profética, elas nem julgam a profecia. E Paulo disse que é para nós julgar a profecia. Eu não vou julgar o profeta, porque o profeta pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, né? Apesar que tem um sócio profeta por aí também. Mas eu vou julgar a profecia. E quando chegou nessa parte aí, que quem estava no seio de Abraão ia ser condenado, aí pronto, eu digo, pronto, isso aí não é de Deus não. Isso aí está fora. Porque uma pessoa que morre com Cristo vai para o seio de Abraão, já está salvo. Depois da morte segue-se o juízo. Quem morreu com Cristo vai para um juízo chamado Tribunal de Cristo, que vai ser avaliado as obras. Mesmo que não tenha obra nenhuma, mas todavia, como pelo fogo, vai ser salvo. Agora, quem morreu sem Cristo vai esperar o que? A ressurreição do último dia e ser ressuscitado para ser julgado no juízo do trono branco e ser lançado vivo no lago de fogo. Então, queridos, as pessoas precisam verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Por isso que antes da pandemia, as igrejas estavam brincando. Um culto era prosperidade, outro culto vida sentimental, outro culto vida profissional. Irmão, tinha campanha para tudo, só não tinha campanha para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus avivar, para Jesus santificar e libertar. Tinha campanha para tudo. As igrejas não tinha nem mais escola dominical, não tinha nem mais culto de doutrina. Então, se eu não tenho escola dominical na minha igreja, nem culto de doutrina, como é que eu vou aprender a palavra esmuiçada? Como é que eu vou aprender a palavra de Deus? Irmãos, a igreja estava vivendo de oba-oba, era só mensagem de autoajuda, mensagem de vitória, mensagem profética para massagear o ego,
Porque muitos cristãos orgulhosos, materialistas, tem muitos cristãos que eram empresários, mas eram duros e injustos com os seus empregados, e o povo só profetizando bênção. E ninguém tinha visão de falar que a Bíblia Sagrada ensina que os senhores têm que saber tratar os seus servos. Ou seja, na linguagem de hoje, os empresários têm que saber tratar os seus empregados. Então, ninguém estava ensinando a palavra. Às vezes uma pessoa, só porque tinha condição financeira, aí na igreja era bem tratado, só profecia de bênção, a pessoa em adultério, a pessoa roubando, mentindo, mesmo sendo da sociedade, mas levando uma vida em desvantagem espiritual. E as pessoas das igrejas ali, tratando como se fosse ouro. Por quê? Porque a igreja estava trocando os valores. Em vez de se preocupar com a alma da pessoa, para a pessoa aprender a ser um cristão obediente, um servo de verdade, ensinar a pessoa a jejuar, a orar, ensinar a pessoa a santidade, não. Eles estavam preocupados era com o dízimo e com as ofertas. Por quê? Porque a igreja, inconscientemente, alguns e outros conscientemente mesmo, estava fazendo da igreja uma empresa. Estava fazendo da igreja um comércio, vendendo até objetos ungidos. Aí o membro estava lá, coitado, numa luta terrível. Não compra aqui a vassoura, varra a sua casa que Deus vai limpar a sua casa. A vassoura é R$1.000. Eu digo isso porque eu viajei para o sul do Brasil e eu contemplei pessoas que viveram isso e que não teve vitória nenhuma. Por quê? Porque os homens comercializando, vendendo uma vassoura por R$1.000 para dizer que era para varrer a casa profeticamente. Meu irmão, quando Deus quer usar para libertar um lar, para tirar o peso, o jugo, a opressão de um lar, Deus nos usa pelo Espírito de Deus. Aí o povo estava aproveitando essa onda de ato profético, que eu creio em ato profético, Deus manda fazer ato profético, e a Bíblia mostra Jeremias fazendo ato profético, Ezequiel fazendo ato profético, Isaías fazendo ato profético. Então é bíblico. Até o profeta Ágabo do Novo Testamento fez um ato profético com as cordas, para dizer o quanto aquele homem de Deus ia sofrer pela obra. Então eu creio em ato profético. Mas muitos do neopentecostalismo. O que é neopentecostal? São os novos pentecostais. Os novos pentecostais, eles têm uma tendência a serem exagerados nos símbolos e nos atos proféticos. Então, muitos entrando nessa onda de ato profético e comercializando. Eu conheci até profetas mesmo do meio do povão, que estava só visando dinheiro, só interesse próprio. Aí pegava essas madame aí, que gosta de igreja, mas não entende nada de palavra, não entende nada de oração, só de ouvir coisas que massageiam o eco. Aí fazia cada coisa. Tinha pessoas aqui em Brasília que, se o profeta falasse, tome um banho de sal grosso, ela tomava. Por quê? Isso chama-se de ansiedade profética. Eu dei um estudo sobre ansiedade profética aqui na igreja antes da pandemia. Porque as pessoas não queriam mais jejuar para receber o milagre no lar, o milagre na vida do esposo, dos filhos, fazer correntes de oração, buscar pela madrugada ler a palavra. As pessoas já queriam um profeta que chegasse, determinasse, acontecesse no último dia, ou no outro dia. O quê? Milagre instantâneo. Milagre feito na hora. São os imediatistas. E imediatismo não é símbolo de fé. Porque a fé é provada. E quando a fé é provada, exige o quê? Paciência, perseverança. Então, a fé nem sempre é imediatista. Tem momentos que a gente usa a fé e acontece na hora. Mas tem momentos que a gente usa a fé e Deus nos prova. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Mas a gente está ali crendo. Por quê?
porque vai chegar um momento que a fé vai ter que ser manifestada. E Paulo diz que nós não vivemos por vista, e sim por fé. Então é quando você crê, mesmo sem ainda ter acontecido, mesmo sem ainda você ter visto nada. Então isso é a fé. Claro que tem momentos que existe a fé instantânea, como a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Como Deus já falou, né, que ia dar cabo a esta pandemia e tudo mais. Mas tem pessoas que acham que é para acontecer logo. Ah, Deus falou em junho, vai se cumprir em julho. Não. Deus falou, está falado, está determinado. Determinando Deus alguma coisa, quem validará? Deus falou. Agora vai se cumprir na hora dele, no momento dele, porque o tempo e as estações pertencem a Deus. Tem pessoas que estão aí compartilhando, continue compartilhando, porque tem muitas pessoas, muitos cristãos, precisando ouvir essa palavra. E quem chegou agora, depois veja do início, porque você vai ter muito entendimento do momento que estamos vivendo, porque o Senhor foi me dando essa palavra desde segunda-feira, que Deus está me dando essa palavra. Deus está falando, fale sobre a pandemia, faça uma live profética sobre a pandemia. Lá, mandequia, só remintre. Então, queridos, precisamos verdadeiramente estarmos conectados com Cristo, porque nessa pandemia, quem vai nos salvar é o Senhor. É como a palavra que eu li oficialmente diz: sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Glória a Deus. No início da pandemia, na Alemanha, eu conheço muitas pessoas da Alemanha e eu tive contato com elas muito durante a pandemia. E na Alemanha, no início da pandemia, a Alemanha estava bem tranquila, não estava tendo quase caso nenhum. E lá o atendimento da saúde lá é 10, é a Alemanha. É 10. Né? E o povo se imunizando, tomando vitamina C. Teve até uma amiga minha que é da área de enfermagem, é enfermeira na Alemanha, e ela falou que às vezes as pessoas estavam muito centradas no álcool gel e na máscara, é bom. Mas ela falou que o mais importante era se imunizar, né? Vitamina C, vitamina D, se imunizar. Mas já teve um avanço da pandemia na Alemanha. Por quê? Porque por mais que a Alemanha tenha muitos recursos, por mais que seja um país, né, de primeiro mundo, mas é o que eu estou falando desde o início, só quem pode deter este vírus é o Senhor. E só quem pode dar cabo a esta pandemia é o Senhor. Porque já teve crentes até que ficou já enjoado, porque não liberaram ainda. Aí outros é porque não querem que libere nada mesmo, né? Mas não depende da liberação. Porque já teve aqui casos de liberar e a pandemia aumentar. Então nós não está dependendo de uma liberação. Porque a liberação que a gente teve agora foi do homem. Mas o homem não pode conter o vírus. Agora o que a gente precisa é de um milagre de Deus. E quando Deus fizer um milagre, não vai ser aquela coisa como a onda do mar, vai e volta. Não. Quando Deus faz um milagre é para estabilizar. A Bíblia diz que os que duvidam é como a onda do mar. E assim é a liberação do homem, é como a onda do mar. Abre e fecha, Entendeu? Mas quando... Mas quando Deus fizer um milagre, é para estabelecer. Aleluia! Porque Deus estabelece todas as coisas. Oh, glória! Nele está o sim. Nele está o amém. Nele estão as promessas. Porque dele,
por Ele, para Ele são todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Digite aí nessa tarde profeticamente com ousadia. Coloque assim: Deus vai nos tirar dessa pandemia. Ô glória, pode digitar. Deus vai nos tirar desse cativeiro. Daniel intercedeu e Deus tirou o povo do cativeiro, porque desde o início Deus falou que depois de 70 anos o povo ia retornar para Jerusalém. Aleluia! Vamos retornar para as nossas atividades. Vamos retornar para os nossos cultos. Não um culto com 40 pessoas, com uma parte em casa, outra parte no culto, com um distanciamento de 1 metro, com máscara, álcool gel, as pessoas ainda inibidas para adorar, inibida para glorificar, com medo de pegar coronavírus do vizinho que está no culto. Não, um culto, aleluia, onde teremos a liberdade, aonde teremos a ousadia de pegar na mão do nosso irmão e adorarmos a Deus e abraçarmos os irmãos, porque Deus vai nos tirar desta pandemia. Aleluia, só Ele tem poder de nos livrar. Aleluia, salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Alamandará, comandarábia, decamassui, decamantui, decomunarábia. O Senhor vai salvar o seu povo. Aleluia! Oh glória! É isso aí, Deus vai nos tirar desta pandemia. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Alabandaracaman jodeplésia Narabacomanaya sebrinai Alamassubrinerebia decamassui. Deus está trabalhando na fé do seu povo. Deus está trabalhando, provando o seu povo como ouro no fogo. Assim é a vossa fé, que é provada. Labaracomanai, alabasteriminicomanaya. Deus é grande e Ele está neste lugar. Alegra-te e regozija-te, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Eis que farei uma coisa nova. Porventura não a percebereis? Oh, aleluia! Deus é Deus de milagres, e agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória! Existe um trabalhar de Deus a nível nacional e internacional. Ainda que eu não conheça os caminhos do Senhor, mas na tormenta Ele tem o seu caminho. Ele não perde batalha. Ele é Deus. Ele não falha, Ele não muda, porque Ele é imutável, seu poder é incomparável. Nele está todas as bênçãos, conquistada na cruz do Calvário pelo seu Filho Jesus Cristo, aquele que nos amou primeiro e lavou as nossas vestes no seu sangue. Glória a Deus. Eu estou aqui me lembrando de algumas coisas que o Senhor me falou, mas Ele falou para mim que ainda não é o momento de eu falar. Mas eu queria falar com propriedade. Vigie com esses áudios anônimos que têm aparência de serem proféticos, que têm aparência de serem de Deus. Vigie, porque muitos áudios anônimos desse, até de alguém dizer que era a esposa
do pastor da Assembleia de Deus de Pernambuco, uma mulher falando, e não era. Até dizer que foi aquele pastor que morreu, acho que do Maranhão, e não era. Então, querido, tem muitas pessoas por detrás da mídia, fazendo coisas ocultas, para pensar que é um pastor falando, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus falando, e não é. São falsos profetas, vestidos de cordeiros, mas são lobos devoradores. Muitos são satanistas. Vigia também com pregações fora da Bíblia no YouTube. Tem muita gente aí que a gente nem sabe de onde é, nem de onde veio. Não sabe a sua linhagem espiritual. Não sabe se foi ensinado aos pés de Gamaliel, se foi doutrinado por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João. Que a Bíblia diz que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. É bíblico. Nós não sabemos a sua linhagem eclesiástica. São pessoas que se entronizaram no nosso meio. Pedro disse, Pedro não, foi João que disse, saíram de nós, porque não eram de nós. Então muitos se introduziram no meio do povo de Deus, mas como disse Jesus Cristo, são da sinagoga de Satanás. Se dizem serem judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. Tem muitos satanistas que se introduziram na igreja brasileira para poder disseminar doutrinas falsas, visões e profecias, experiências místicas que não vêm da parte de Deus, que não vêm da parte do Senhor. Eu conheci uma pessoa que era vaso, mas ela dizia que sabia o nome dos anjos. Então isso aí já é um pouco estranho, porque o apóstolo Paulo disse para nós ter cuidado com pessoas que fazem culto aos anjos. Então tem experiências místicas que elas são antibíblicas. Antibíblicas. A Bíblia não revela o nome dos anjos, revela o nome de Miguel, de Gabriel. Entendeu? Quando você vai para os livros apócrifos, o que são livros apócrifos? São aqueles livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Aí você vê o anjo Rafael, e tanto anjo com El no final, tudo com El. Misael, tudo, né? Mas a Bíblia não revela o nome dos anjos assim, só Miguel e Gabriel. Então tem que ter muito cuidado com essas pessoas que se dizem ser profetas, se dizem serem vasos, mas elas não têm a base da doutrina bíblica. Elas não perseveram na doutrina dos apóstolos. Tem que ter cuidado, irmãos. Se lembre, no início dessa pregação, eu disse que toda palavra rema vem da palavra logos. Palavra logos, a palavra escrita. Palavra rema, a palavra revelada. Só que a revelação vem daquilo que está escrito. A revelação vem da Bíblia. Glória a Deus. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, alguns escritores de libertação falou que tinha muito satanista no Brasil e que estavam se infiltrando até para fundar igrejas. E eu conheci igrejas aqui no Brasil, são até famosas, que elas foram fundadas por falsos cristãos, por satanistas. E você vê que a doutrina delas é tudo antibíblico. A experiência delas não é uma experiência do Espírito Santo, é algo místico, é uma mistura. Entendeu? Eles trazem o vulgo do Egito. O vulgo do Egito. Então nós temos que ter muito cuidado, queridos. Tem pessoas que dizem, eu não gosto muito dessas igrejas que tem doutrina, mas eu lhe digo que são as melhores. As melhores, porque quanto mais a igreja é aberta, mais elas estão longe da palavra.
é aquilo que nós chamamos de crentes lights. São os crentes lights. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. Porque a Bíblia fala, se deleite na gordura do Senhor. A Bíblia diz, tu farta a minha alma de gordura e tutano. Então essa gordura fala do alimento sólido. Fala daquilo que nos nutre espiritualmente, nutre a nossa alma. Então cuidado com essas doutrinas light, essas palavras light. Porque tinha igrejas que era assim, olha, aqui só pode pregar a mensagem de vitória. Aqui é light. Tem que ter cuidado. Agora porque tinha lideranças que estavam lideranças até que a gente sabe que é de Deus, estavam indo nessa linha. Porque os líderes estavam preocupados de agradar as ovelhas que têm lã, as ovelhas que têm gordura, para não perdê-las. Então não estavam preocupados com a ovelha, mas com a lã e com a gordura das ovelhas. E o Senhor falou, ai dos pastores que só se preocupam com a lã e a gordura das ovelhas. Então as pessoas estavam deixando de se preocupar com a alma para se preocupar com os interesses. Entendeu? Eu mesmo fui surpreendido várias vezes, devendo falar, nossa, eu nunca vi um pastor assim, que ama mesmo, que cuida. E eu fiquei até assim, meu Deus, tem hora que a gente se sente até que é um ET. Será que é a gente que está quadrado demais? Mas nesse momento de sinais do princípio das dores, nesse momento de pandemia, esse é o momento da gente ficar quadrado, da gente voltar ao primeiro amor, da gente ser crente de verdade. Porque antigamente, ser crente era título de zombaria, até de escárnio. E Jesus disse assim, olhe, se fizeram mal, se perseguiram o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Se chamaram o pai de família de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. E Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Eu me lembro que há 2, 3 anos atrás, eu peguei muito forte com pessoas aqui da nossa igreja que eram obreiros, até que sabiam falar bem, pregar, mas eram pessoas que eram que nem porcelana. Qualquer coisinha, ai, gabinete com pastor. Qualquer coisinha, ai, o pastor. E às vezes, só por causa de uma crítica, de uma coisinha, era como se fosse a maior perseguição do mundo. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus, quando eu era novo convertido, eu levei tanta pedrada por causa do dom de profecia, e já fui tão apedrejado, testado pelos meus pastores, e eu nunca andei com isso. E aqui a gente doutrina, ensina, aí o povo até admirava a doutrina, tudo, mas quando era na hora da vivência, era, ai meu Deus, o pastor, ai meu Deus, o pastor. E era um excesso de gabinete que eu nunca vi. E eu digo, meu Deus, e depois dessa pandemia, irmãos, eu estou dando testemunho da igreja que eu pastoreio. Depois dessa pandemia, eu vi obreiros ficando mais maduros, sabendo lidar com as perseguições, com as pedradas, sabendo receber as exortações, sabendo receber os confrontos de Deus. Então, eu até falei isso para uma amiga minha que veio aqui me presentear na sexta-feira à tarde. Eu disse assim, minha irmã, tinha pessoas que estavam assim, sabe, aquela dependência do pastor. Irmão, até os obreiros, tem obreiros que eram preparados para atender o povo. O povo estava rejeitando os obreiros, e aquela dependência do pastor, do pastor, do pastor, do pastor. Uma dependência fora do comum. E nessa pandemia ficaram sem o pastor Wellington para ficar com o pastor Jesus. Nessa pandemia valorizaram mais o pastor Wellington. Entendeu como é? Por quê? Porque esse negócio não foi só na minha igreja, não, em todas as igrejas. Isso aí veio para os crentes crescer, dar um salto no mundo espiritual.
Davi disse, com o Senhor eu saltarei uma muralha. Então isso veio para os crentes crescer, porque crente não pode ser menino a vida toda. Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora que eu deixei de ser menino, eu acabei com as coisas de menino. Então eu estou vendo um crescimento no meio do povo. Então, através da minha experiência aqui local, eu vejo que o nosso povo aqui, da sede, eu posso até dizer de algumas congregações que eu tenho mais proximidade, nossa, eu posso ver que o povo está amadurecendo, está se quebrantando, está se convertendo, está crescendo, está abrindo os olhos. Então Deus está trazendo um avivamento dentro deles, para quando Deus nos tirar dessa pandemia, todo mundo está pronto para saber lidar com o novo convertido, exortar o próximo, ganhar almas, estar mais presente nas atividades da igreja, ser mais fiel a Deus, ser submisso ao pastor, respeitar o copastor, os outros obreiros que Deus levantou, as esposas dos pastores, tudo isso. Eu estou vendo que Deus está ali, ó, nivelando, consertando. Para quê? Para quando o Senhor nos tirar desse cativeiro, o Senhor nos usar para um grande avivamento. Porque às vezes eu até me entristecia, eu via obreiros falando com o novo convertido como se estivesse falando com um crente velho, chamando a atenção do novo convertido de uma maneira sem mansidão de palavras, sem sabedoria. Paulo diz que se for para me corrigir, eu corrija com mansidão de palavras, falando com o novo convertido de qualquer jeito, e ainda para justificar a sua ignorância, a sua falta de sabedoria com os novos discípulos, colocando como se fosse algo de Deus. Entendeu? Irmão, não é toda hora que a gente vai estar berrando e dizendo que Deus me usa no concerto, não. A gente tem que saber discipular, tem que saber evangelizar, ganhar uma alma. A gente tem que saber lidar com os novos na fé. Temos que ter sabedoria. Quando Deus nos usa no concerto, Ele nos enche do Espírito. E quando a gente fala, o pecador se arrepia, o novo convertido se arrepia, a igreja sente. Agora tinha muita gente assim, qualquer coisinha, qualquer impulso é Deus. É Deus. Meu irmão, minha irmã, este momento que nós estamos vivendo, você está tendo ali a oportunidade de ficar mais pertinho de Deus. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está amadurecendo como ovelha, como servo, como obreiro da casa do Senhor. Aleluia! Narado remiastergimionde camantriasterrema. Pai! Oh glória! Deus está chamando o seu povo, aleluia, para um concerto. Glória a Deus. Deus está nos ensinando. É tempo de crescer. É tempo de entrarmos na presença de Deus. Glória a Jesus. Você que está assistindo essa live, entre na presença de Deus. Entre na presença do Senhor. Porque este é o tempo. Esse é o tempo de vivermos um novo tempo. Esse é o tempo. O tempo é já, é agora. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de já. Alabandara como nave asté. Nesse momento, antes da gente orarmos juntos, ministrar a bênção sobre a sua vida, eu falei que todas as lives de domingo eu ia orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Eu vou, aleluia, orar para Jesus abençoar a sua vida, para Jesus lhe alcançar. E vamos orar também para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas antes da gente fazer essa oração, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, eu quero apresentar este pão que representa o teu corpo.
O Senhor disse que aquele que comer da sua carne terá vida em si mesmo. Quero apresentar, meu Deus, este vinho que representa o teu sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor diz: aquele que beber do meu sangue terá vida em si mesmo. Por isso, nesta hora, decantaraba, cama, nave, asté, que o teu povo seja fortalecido ao participar do pão e do vinho, ao participar da carne e do sangue de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nos amar. Glória a Deus. Queridos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele disse: este é o meu pão, este é o meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Se você está em comunhão com Cristo e com a igreja, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na live do meu aniversário eu fui muito tocado, né? Pastor André fez aquela live ao vivo, me emocionou muito. Algumas pessoas fez a chamada de vídeo para me parabenizar, para deixar uma palavra para mim. E as pessoas falando nos comentários: pastor, o aniversário é seu, mas nós estamos recebendo tudo aqui. E foi uma bênção, irmão. Foi muito ungida aquela live. Mas a pastora Rosimeire de Aracaju, nossa amiga particular, ela falou algo muito importante. Ela disse: pastor, quem conhece o Senhor de perto sabe que o Senhor não guarda mágoa de ninguém. E é verdade, queridos. Eu já fui traído, já fui perseguido, roubado, tanta coisa. E pessoas que me trataram mal, e até tem algumas que até hoje, né, ainda nos perseguem, mas eu amo, eu só sei amar. Por quê? Porque a Bíblia diz: amai o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E este é o segredo da vida cristã: é amar. Amar, amar e amar. Ame sua família, ame o seu próximo, ame o seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Teve uma pessoa que disse assim: pastor, eu queria ser como o senhor. Fulano, ciclano fizeram tanto mal para o Senhor, a gente viu, assistiu, esteve com o Senhor, e o Senhor abraça como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, eu estou falando isso como testemunho. Outros que eu abraço de verdade, mas eles mesmo não se liberam, eles ficam tão maus que eles ainda procuram dizer que meu abraço foi falso. Mas ainda bem que quem me conhece intimamente é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que quem conhece-me intimamente é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Aquelas 2 lives que eu fiz sobre sementes de honra, a lei do reconhecimento, tocou em tantas pessoas, que até pessoas que não tinham aquele reconhecimento, né, do que eu já fiz por elas, o pastor André já fez por elas, foram tocadas para reconhecerem o que nós fizemos por ela. Não que nós estamos atrás de reconhecimento nenhum, mas o que eu quero dizer é que através daquelas palavras, daqueles testemunhos, Deus tocou em muitas pessoas, porque é isso que Deus quer. Ele quer nos tocar através da palavra. Irmão, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, hoje é Santa Ceia. Se você está com barreira com alguém, com mágoa, com sentimento, com ressentimento, libere o seu coração. Aleluia. Renove sua aliança com seu irmão. Perdoe quem lhe ofendeu.
Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu vivo a cantar, estará com Cristo meu Senhor sempre a cantar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Viverás, Alamanara Xandarai. Eu não sei, mas o Espírito Santo quer que alguém perdoe. Se você toma ceia, se você dá o dízimo, se você ora, se você jejuma, mas você não perdoa, você é seco, você é um religioso. Deus não quer que você seja religioso, Deus quer que você seja praticante, Deus quer que você viva o amor, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você se libere, Deus quer que você perdoe para ser perdoado, Deus quer lhe dar vida nova, Deus quer lhe abençoar, mas Deus quer que nessa alabaramantui decamácia, Deus quer que alguém perdoe. Darabanagai, Deus quer que alguém ame. Demanchuí de como narábia, Deus quer que alguém viva o evangelho. Aleluia. Deus não quer um evangelho de divisão, de facção. Deus quer um evangelho de unidade. Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um ajudou ao outro e ao seu companheiro disse: esforça-te. Deus está me dizendo que tem pessoas que Deus quer perdão no meio da família, no meio da parentela. Deus quer perdão. Você que é o crente, que é o cheio do Espírito Santo, não espere a atitude de alguém, não. Deus quer a sua atitude. Ei! Decamai achou. Deus quer que você tenha a atitude. Ei! Deus quer conserto. Deus quer conserto. Deus quer mudança. Jesus, mude minha vida. Mude você primeiro. Jesus, me surpreenda. Surpreenda Deus primeiro. A Bíblia diz que se o teu inimigo te pedir de beber, dai a ele de beber. Reconcilia-te com teu inimigo depressa, antes que ele te lance na prisão. Foi as palavras de Jesus. E essa prisão, às vezes, é a prisão do ressentimento, a prisão da mágoa. Irmão, eu já vi crente que era cheio do Espírito Santo cair endemoniado, porque não se reconciliou com o inimigo, que é a pessoa. Aí o inimigo lançou ela na prisão. Aí já fala do inimigo espiritual. Que prisão da mágoa. Aí o Espírito Santo sai entre o demônio. E eu orei por algumas pessoas cristãs. Quando eu coloquei minha mão, se manifestou com demônio. Pessoas que falavam língua estranha, cantavam em mistério. Pessoas cheias do poder de Deus. Por quê? Depois que o demônio saiu, por causa da mágoa. Era mágoa de esposo, outro era mágoa de outras pessoas, entendeu? Cuidado. Cuidado, porque tem muitos cristãos perdendo o Espírito Santo e deixando de ser templo do Espírito Santo para ser Babilônia, morada de dragões. Cuidado. Cuidado, Jesus quer que você seja cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus. Então, nesse momento, a pastora Raquel está aqui, ela vai ceiar corpo de Cristo que é partido por vós. Glória a Deus. Coma deste pão e receba a vida.
Alamanasso e decomus neve anai. Depois de haverdes comido o pão, ele tomou o vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Pastora Raquel. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, te damos graças por essa oportunidade de estarmos participando do pão e do vinho. Venha nos nutrir, meu Deus, espiritualmente. Venha nos curar fisicamente, Pai. Venha nos fortalecer na fé, na esperança e no amor. Aqueles que estiverem enfermos, que sejam curados através da Santa Ceia. Aqueles que estiverem, meu Senhor, tristes, que sejam renovados em alegria através da Santa Ceia. Meu Deus, continue fazendo um milagre na vida do meu pai, ali em Peneda Lagoas. Restaura a saúde dele por completo. Meu Deus e meu Pai, fortalece a tua igreja. Fortalece a IPFN, sede as congregações. Fortalece os teus filhos que estão ceando conosco. Mês passado, a pastora Ivana da Suíça, a pastora Ana Jacó, agradeceram-me muito por ter ceado conosco online. Disse: pastor, que bênção fazer parte dessa comunhão com vocês. Meu Deus, aqueles que não são da nossa igreja, mas são amigos, simpatizantes e são crentes no Senhor. Meu Deus, que eles sintam, Pai, também abraçados. Teve pessoas que agradeceram porque estão ceando online. Infelizmente teve pessoas que disseram que as atividades da igreja parou, porque não teve nem visita, nem ceia, nem live, nem nada. Mas tiveram a oportunidade de cear conosco na ceia do mês passado. E aqueles que estão conosco esse mês, que o Senhor fortaleça e que o Senhor desperte essas igrejas para ter estratégia de culto durante a pandemia, para dar assistência aos seus membros durante a pandemia, Pai. Fortalece suas igrejas na terra e abençoe no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, pode deixar os seus pedidos de oração. Eu estou curtindo todos os pedidos de oração e colocando no joelho. Estou orando por muitos pedidos de oração mesmo, para a glória de Deus. Deixa seus pedidos de oração aí que a gente vai orar. E vamos agora ministrar na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor da glória, nós trouxemos uma live profética falando sobre a pandemia, a especulação da pandemia na mídia, no mundo secular e até mesmo no mundo profético. E eu sei que essa palavra ajudou muitas pessoas a andarem com discernimento e entendimento do Senhor. E eu quero interceder, meu Deus, pelos teus filhos que estão assistindo essa live, e aqueles que vão assistir amanhã pelo YouTube, e aqueles que vão assistir mais tarde pelo Facebook. Meu Deus, que cada ouvinte, cada pessoa que está inscrito no canal, cada pessoa que está assistindo essa live pelo Facebook, sejam alcançados. Aqueles que ainda não são crentes, que o Senhor desperte para fazer uma aliança contigo e receber a salvação. E aqueles que são crentes, mas precisa de uma bênção, precisa ser curado, que o Senhor cure, precisa ser renovado. Aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, que o Senhor batize Jesus com o Espírito Santo e com fogo, que eles comecem a adorar e glorificar o Senhor em seus lares, e o Senhor enche eles de poder, de glória, de unção, e eles começarem a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, da camácia, lhes conceda que falem. Meu Deus, meu Pai, batiza com o Espírito Santo, enche, vai dando os dons espirituais, enche da unção, enche da tua graça, aqueles, Senhor, que são batizados, mas nunca mais foram renovados, nunca mais sentiram aquela unção, aquele poder. Meu Deus, nunca mais falarem novas línguas, que nesta tarde eles sejam cheios do teu Espírito. Darábia, cheia terra, e receba aí a unção de Deus. E seja renovado, meu Deus, vai dando livramento. Deus está me dizendo que está dando livramento a alguém de AVC, de derrame cerebral. Olha aí o livramento aí na sua vida. Receba em nome
Jesus. Alabasubrinarabacamanávia, Dequimiastavicamanávia. Oh, glória a Deus, vai repreendendo, meu Deus, o espírito de enfermidade nos lares, espírito de opressão, pensamento suicida, meu Senhor da glória, depressão, ansiedade, medo paranoico, neurose, sai agora, é uma ordem. Espírito de miséria, é sai agora, espírito de contenda, divisão nos lares. Meu Deus, todo espírito de contenda nos lares, toda violência doméstica, meu Deus, meu Pai, lares até mesmo, meu Senhor da glória, aonde estão maltratando as crianças, eu repreendo este demônio, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, espírito de prostituição na vida dos adolescentes e das crianças, através, meu Senhor, da internet, através, meu Senhor da glória, aleluia, do Google, do YouTube, meu Deus, porque muitos, Senhor, nesse isolamento social estão dando lugar, meu Deus, meu Pai, a prostituição virtual, mas eu repreendo agora todo demônio de prostituição, de pombagira, através da internet, na vida de adolescentes, de jovens, até de criança, em nome de Jesus, saia! Eu repreendo em nome de Jesus, sai todo mal no nome de Jesus. Meu Deus, vai dando cabo a esta pandemia, como a gente, Pai, trouxe essa live profética sobre a pandemia. É só o Senhor que pode deter este vírus, esta pandemia. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, vai curando, visita os hospitais, visita a UTI, visita aqueles que estão entubados. Senhor, eu estou orando por algumas pessoas que estão na UTI de Covid-19 e outras estão entubados. Eu oro e clamo por essas pessoas para que sejam livres. Aqueles que estão, Senhor, com câncer, aqueles que estão, meu Senhor da glória, com vários problemas de saúde, que estão com problemas psicológicos, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, com sérios problemas de drogas, eu repreendo o demônio da heroína, da cocaína, do crack, da maconha, saia em nome de Jesus, é uma ordem. Aqueles que estão desempregados, abre as portas, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, passando fome e necessidade, meu Deus, envia o suprimento, o alimento, envia a provisão, meu Deus, meu Senhor da glória, vai dando vitória, meu Senhor, a essas vidas, meu Senhor. Continue levantando a igreja para fazer obra social, para amparar o pobre, o necessitado, meu Deus, continue levantando pessoas para continuar ofertando, Senhor, a nossa igreja para obra social, para cestas básicas. Eu quero agradecer você que foi tocado por Deus para depositar e dizer: pastor, esse valor é para a cesta básica. Eu quero lhe dizer que a cesta básica está ajudando muitas pessoas, porque se a gente ajuda um pouquinho, outras igrejas ajudam outro pouquinho, outras pessoas que fazem obra social ajudam um pouquinho, a gente vai, aleluia, conseguindo, aleluia, ajudar muitas pessoas, porque cada um fazendo sua obra social, cada um ajudando a obra social, sabe o que vai acontecer? A união faz a força, juntos somos mais fortes, aleluia. Então você que tem ofertado a obra social, continue ofertando. Você que tem ofertado a construção de Aparecida de Goiânia, continue ofertando. Estamos chegando já no finalzinho. Você que quer ofertar a igreja do Paraná, que vamos iniciar uma construção, já iniciou a terraplanagem lá. Continue ajudando, meu Deus. Você que nos conhece, o nosso perfil de obra, a nossa sinceridade com as finanças da igreja, entre em contato conosco, pastor. Eu quero ajudar uma dessas obras. Você que ajuda a obra missionária lá em Sergipe, irmão, Deus é lindo. Na sexta-feira, a pastora Cida
né? Através da live ao vivo, o pastor André fez a videochamada para ela e para a pastora Fátima, e elas ministraram na minha vida. E na hora que a pastora Cida estava ministrando na minha vida, um irmão percebeu que a prótese dela estava quebrada, estava só com um dente, e Deus tocou nesse irmão para me falar com ela, para ela fazer o orçamento de quanto será. E terça-feira ela vai sair do interior do São Pedro, vai para Apropriar para saber quanto é, e já vai ganhar uma prótese nova. Irmão, nesse momento é assim, é um ajudando o outro. Que a pastora Cida, mesmo com a prótese quebrada, fazendo live, ministrando. Sabe o que é isso? Quem é cheio do Espírito Santo não liga para o que está faltando. Sabe por quê? Porque o que está faltando Deus manda. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, continue abençoando essa grande obra. Você que é contribuidor, eu quero declarar que Deus vai abençoar mais e mais suas finanças, seus projetos, seus empreendimentos, sua vida profissional. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Irmão Ataíde, foi esse homem de Deus aí que está entrando aí agora, que Deus tocou para abençoar a pastora Cida. Tá vendo, irmão, como Deus faz? Deus é lindo, glória a Deus. Agora fosse a pastora Cida: ah, não vou fazer live não porque eu tô banguela. Meu irmão, não tem isso não. O povo quer poder, é unção, é graça. Se você tem a graça de Deus, não importa a sua aparência, não importa a sua indumentária, a graça de Deus faz com que as pessoas vejam Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, terça-feira a live continua. O milênio, parte 3. Irmão, tem pessoas que estão mandando mensagem para mim: pastor, esses estudos tá muito bom, tá me ajudando muito, tá abrindo meus olhos, tá me ensinando mais a ser cristão, tá me fazendo entender algumas coisas que eu não entendia completamente. E tem muita gente mandando áudio, mandando mensagem, testemunhando dos estudos da terça-feira. Então, terça-feira às 20 horas, convide outras pessoas para assistir e compartilhe as lives das terça-feira, porque, queridos, através de você compartilhar para outras pessoas que eu nem, que é do vínculo da amizade de outras pessoas, estão entrando em contato, estão agradecendo. Pessoas que não é crente estão sendo atraídos para se converter, para aceitar a Cristo. Pessoas que eram crentes, mas não entendiam direito os planos da salvação, tá entendendo, porque essas lives das terça-feira tá uma benção. E você também que ainda não é inscrito no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, é só você mandar um oi para mim no WhatsApp e eu mando um link para você. Você se inscreve lá. Toda a sequência escatológica tá lá. Todas as pregações do domingo tá lá. As lives do pastor André tá lá. As lives do Ministério de Mulheres em Saia Justa está lá. Então, queridos, se inscreva no nosso canal, porque quanto mais esse canal tiver um número de inscritos, ele vai crescer. E quanto mais ele crescer, os nossos vídeos estarão em evidência. Porque a gente vê tanto vídeo aí sem base bíblica, tanto vídeo às vezes de coisas que é fora, e tantas visualizações. E nós, povo de Deus, temos que visualizar mensagem da palavra de Deus, pregação, estudo, ensino. É isso aqui que é a verdade. O mundo está cheio de mentiras. O mundo tem muitas fontes que não são puras, mas Cristo é a fonte de água viva, de água pura, de água limpa. Então vale a pena se alimentar dessa fonte chamada Jesus Cristo. Amém? Eu vou enfrentar a bênção apostólica e eu espero vocês terça-feira às 20 horas. O milênio, parte 3. Agora à noite nós vamos ter culto presencial das 19h30 às 21 horas. Hoje já teve pessoas que falaram: pastor, está tendo culto presencial? Eu falei: está, às quinta e aos domingos, das 19h30 às 21 horas. Não, eu vou hoje. Porque tem pessoas que não sabem que nós está tendo culto presencial, mas só entra de máscara. No porteiro, o porteiro fica com um medidor de temperatura, e temos álcool gel disponível nos banheiros, no altar.
e na frente, na entrada da igreja. Amém? Porque temos que nos cuidar. Deus abençoe a todos que assistiram. Nossa mãe, Celinha Hollenberg, nossa tia Joana Dark. Fiquei sabendo que a senhora esteve enferma. Receba saúde em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, sua família, Joana Dark. Todos que estiveram conosco, missionária Márcia, evangelista Sônia, missionária Fátima, irmã Lourdes, Eduardo, Elane, Adão, tanta gente boa do nosso ministério, nossos amigos, missionária Pureza, missionária Claudiane, muitas pessoas maravilhosas estiveram conosco assistindo. Compartilhem em nome de Jesus. Eu vou empretar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe.